Boa noite, pessoal. Todo mundo tá me ouvindo bem? Sim. Ok. Então, quero agradecer aí a presença de todos. Mais um evento aí promovido pela comunidade Dev Java. Também quero agradecer aí pela disponibilidade do nosso mentor William, que está aqui para nos trazer conhecimento, né, compartilhar esse conteúdo sobre testes em Java, utilizando essas ferramentas do JUnit, né? Principalmente usando testes unitários. E espero que vocês possam aproveitar esse evento. Para as pessoas que não puderam participar, né? Esse evento vai ficar gravado e depois vai ser disponibilizado no canal do YouTube da comunidade, né? Já aproveite aí para se inscrever lá no canal, né? Todas as lives, né? Todos os conteúdos da comunidade, né? Estão disponibilizados no canal do YouTube, né? E é isso, né? Aproveitem bastante, né? No final do evento, né? Nós vamos abrir, né, para as perguntas, para dúvidas que vocês tiverem, né? E é isso. Boa. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Ah, boa. Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, obrigado aí pela presença, né? Assim, fico feliz de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento de testes aí com vocês, né? Eu tentei fazer uma apresentação bem leve, bem tranquila, né? Assim, nada muito profundo, mas que traga valor para vocês e que vocês possam ter uma introdução ao assunto, né? Principalmente para quem ainda não conhece a respeito de testes, está começando no mundo Java, né? Então, o JUnit ele é uma das primeiras portas ali para a gente começar a escrever testes, né? Para as aplicações. Então, vamos lá. Eu não vou estar acompanhando o chat, tá? Porque eu tô com a tela só aqui, mas qualquer coisa que vocês queiram perguntar, não deixe de anotar aí para a gente depois bater um papo no final, beleza? Então, vamos lá, né? Escrevendo testes em Java, né? Eu quero falar aqui um pouco hoje sobre JUnit, né? E testes unitários, né? Que tem tudo a ver. Lembrando, pessoal, não abri a câmera porque minha internet tava oscilando um pouquinho aqui, então vou deixar para abrir a câmera mais pro final, até para não atrapalhar a qualidade, né? Assim, do que a gente está fazendo aqui, da gravação e tudo mais, beleza? Vamos lá. Eu primeiro quero me apresentar bem rápido aqui, né? Eu estou atuando na área desde 2012. Sou natural de Minas, hoje moro em Brasília, já faz aí, fez 12 anos. Eu mudei para aqui, eu mudei para a capital para trabalhar, né, com tecnologia. Eu vim do interior, então lá não tinha tanta oportunidade assim. Era uma época que o remoto ainda estava longe de ser uma coisa normal, assim, para a gente de tecnologia, né? E nessa caminhada eu trabalhei com muita coisa, trabalhei principalmente com Java, né? Java interagindo com desktop, Java no servidor. Eu vi acontecer essas mudanças da arquitetura de microserviços, isso virar praticamente um padrão assim no nosso dia a dia, né? Então, assim, eu sou um cara que ficou muito ali no back-end. Hoje eu mexo um pouco com dados, né? Então brinco um pouco com uma coisa ou outra com Python. Trabalho também com Cloud, AWS, né? E, né, assim, esse aprendizado assim de anos e anos com Java
Eu tirei certificação, deve ter já quase uns 5 anos. Na época da versão 8, né? O Java teve um boom de versão aí nos últimos anos. Tô até pensando em talvez atualizar aí para 21 que saiu do forno agora. E também tem a certificação AWS. Só tem uma Foundation ali, mas a minha ideia adiante aí, espero conseguir tirar também a de Architect Solutions ali. Eu deixei até meu contato já no chat, tá? Pode procurar lá o William Caetano Dev, para a gente trocar uma ideia também, né? Lá pelo LinkedIn e não vamos deixar de falar também por aqui pelo Discord. Bom, e aí começando, né, pessoal? A primeira pergunta, né, que a gente pode fazer, né, assim, em relação a testes unitários, né? Afinal, né, o que são testes unitários, né? A gente entra no mundo de desenvolvimento, muitas vezes vê primeiro ali o Hello World, né? E, como é que faz isso, aquilo? Então, o nosso contato nas documentações nem sempre começam pelos testes, né? Mas quando a gente começa a entrar num âmbito mais profissional, em relação a projetos, né? Seja de faculdade ou do trabalho, aí começa assim, a ser necessário tipo, olhar para essas ferramentas, né? E aí, o que são essas ferramentas, né? O que é testes unitários? Eu gosto de fazer uma analogia de testes unitários com uma construção, né? Na verdade, não testes unitários, mas o software, né? Quando a gente cria um projeto lá, né, na interface do IntelliJ ou de uma outra ferramenta qualquer, a gente está construindo um software e eu gosto de fazer uma analogia muito com uma casa, assim, né? Claro, sem comparar técnicas de engenharia, né? Assim não é o caso, mas a gente precisa criar a fundação, que é a arquitetura daquele sistema, é, assim, aquilo que vai sustentar a casa, né? E a gente pode pensar nos módulos ali de uma aplicação. Enfim, é, tudo precisa ser construído pouco a pouco, né? É isso que eu gosto de ter como comparação com a construção, vamos dizer assim, né? E aí, uma segunda pergunta que a gente pode fazer é assim, então, beleza, quero fazer analogia ah, com a construção, né? Com a construção de uma casa. E do que o software é composto, né? A casa tem lá os tijolinhos, né? Tem as vigas, tem as vigas, tem telhado, né? Daí, assim, a gente pode pensar em inúmeras abstrações, né? Existem várias formas de interpretar do que um software é composto, porque a gente tem um software, né, que roda num sistema operacional, que roda num servidor, e aí tudo isso tem várias coisas ali, né? Mas se a gente fosse pensar só no código, né? E até trazendo para o mundo Java, né? Eu gosto de olhar para uma pirâmide, assim, pensar assim, olha, eu tenho primeiro ali métodos, depois eu vou ter, na verdade eu tenho classes, né, que tem os métodos ali, essas classes vão estar dentro de pacotes, esses pacotes vão estar dentro de módulos que eu posso construir ali esse módulo é de cadastro, esse módulo é ali de acesso ao banco de dados. E isso, né, assim, lá na ponta já da pirâmide, a gente tem as APIs, né? A gente pode construir uma API tanto para ter chamada via HTTP ou de outras formas, né? Pode ser que a gente esteja construindo uma biblioteca e, dependendo daquele software, a gente pode ter também a UI, né? Ou seja, ah, a interface gráfica. Só um instantinho, pessoal. Bem rapidinho. E aí, beleza. Beleza. E aí, seguindo, né? A pergunta que a gente pode pensar, né, assim, como garantir que isso está funcionando, né? Porque quando a gente olha para métodos, classes, pacotes, né, e tudo mais, e a gente pode deixar mais complexo, a gente pode pensar, tá, e a gente vai rodar onde, com que banco de dados, como que a gente vai configurar o driver lá, tipo, enfim, tem várias coisas que envolvem o software, né, assim, principalmente hoje
que a arquitetura de microserviços é muito usada, né, em muitas empresas e tudo mais, né? Sistemas distribuídos, né? Como que a gente garante que isso está funcionando? Alguém tem alguma ideia aí? Eu estou olhando o chat agora aqui. E a pergunta é, como que a gente garante que as coisas estão funcionando assim? Será que, eu rodo ali na minha máquina? Boa, tô vendo a galera respondendo aí. Show de bola. A gente garante que está funcionando testando, né? Assim, realmente é com o que a maioria das pessoas aqui trouxeram, né? Tô vendo aqui todo mundo comentar testes, né? E realmente é testando que a gente consegue validar, né? Assim, aquilo que a gente está construindo. E aí, né? Pode surgir assim, beleza, mas eu testo, né? Tipo, tá funcionando lá na minha máquina, né? Então tá tranquilo, né? Não tá, não. Olha, né, assim, por que que a pergunta que pode surgir, né? Por que que eu preciso escrever mais código se na minha máquina funciona, né? Se eu, sei lá, rodei na minha máquina, funcionou. Para que que eu tenho que escrever mais código além do código para testar o código, né? Tipo, pode parecer estranho. E aí, assim, eu quero trazer um exemplo aqui, né? Assim, é um exemplo bem simplista, tá, pessoal? Tipo, aqui eu não estou obedecendo nenhuma regra de camada, nem nada, assim, não é para esse lado, tá? Eu quero trazer um exemplo, assim, que pode acontecer no mundo real, né? Vamos pensar que você está trabalhando num sistema de e-commerce, né? E aí, né, você tem uma classezinha lá, que é a serviço pedido, né? E ela faz o cálculo do preço total de um pedido, né? Esse pedido tem vários itens, né? E a gente retorna o total aqui, né? Ele simplesmente faz um for each aqui, tudo ok. Isso tá perfeito, tá legal. Só que vamos pensar assim, nesse time, né, que você está trabalhando, não existe a cultura de testar. Vamos pensar, a galera escreve lá, rodou na máquina, funcionou. Daí, o que que aconteceu, né? Seu chefe chegou para você e falou, olha, a partir de semana que vem, a gente quer colocar uma regrinha, a gente está fidelizando os nossos clientes e, e é o seguinte, é, todo cliente VIP vai ganhar um desconto de 20%. Todo cliente VIP, né? Então, assim, você implementa isso para a gente lá? Aí a gente, não, beleza, tranquilo, rodei na minha máquina, funcionou. Aí, exatamente isso que a gente acabou de falar. Rodou na minha máquina, funcionou. Tô tranquilo, não preciso fazer teste unitário. Aí chegou sexta-feira, eu fiquei super feliz, porque foi uma tarefa muito fácil. Eu rodei na minha máquina, né? Falei, sexta-feira, 18 horas, tá na hora de sextar, né? Tá tranquilo. Eu vou fazer um deploy aqui e já vou embora. Pessoal, só um instante que meu pet tá dando um trabalhinho aqui, rapidão. Maravilha, voltei. Bom, aí fiz o deploy, vai ser tranquilo, 18 horas, peguei minha mochila e fui para casa. Daí na segunda-feira, né, o pessoal ali da área de dados que gera estatísticas, né, pegou e mandou uma mensagem, né, para a gente ali, para o nosso chefe, para nossa equipe, falou, olha, tá estranho, né? A gente começou a ter uma diferença que não existia, né, assim, e a gente estava comparando com outros dados e parece que tem alguma coisa errada, né? Parece que o cálculo do preço total dos pedidos está ficando diferente.
né? E aí, o que eu quero trazer, né, com essa história, né? Alguém já sacou o que rolou, assim? O que poderia ter evitado essa situação? Deixando aí só pra galera interagir. Eu vou seguir aqui, tá? Mas estou olhando o chat aqui para interagir também. Bom, o que aconteceu, né? A gente está usando o serviço, né, que antes só fazia o cálculo direto, né? Só que ele passou a ter uma regra. E daí qual é o ponto, né, que eu quero trazer, né? Se a gente tivesse testando e já existisse um teste, né? Se já existisse um teste na aplicação que fizesse ah, essa verificação, no momento que a gente fez aquela alteração ali do cliente VIP, né, com certeza alguma coisa ia quebrar. Ia quebrar exatamente o testes aqui desse serviço estatísticas, né? Então, o primeiro recado que eu quero passar, assim, testes é muito mais para, não é só para aquilo que está sendo feito, mas para aquilo para o que já foi feito, porque é difícil num software que passa pessoas, passam anos e tudo vai mudando, né? E o negócio vai mudando. A gente ter certeza de que assim as coisas estão funcionando da mesma forma, né? Então, esse é um conceito um pouco de regressão ali em relação a testes. Então, né, assim, acho que o primeiro ponto assim para testar realmente assim o software vai muito além só daquilo que a gente está fazendo naquele momento, mas para aquilo que já passou também, principalmente. E aí entra um conceito bem interessante que talvez vocês já tenham visto aí nos blogs, o pessoal fala bastante sobre isso, que é a pirâmide de testes, né? O que a pirâmide de testes faz, né? No final das contas, né, na verdade, a pirâmide de teste é um conceito que diz que uma aplicação ela é formada por testes, né, e testes de diferentes finalidades, né? O teste unitário, ele está trabalhando numa camada inferior. O teste de integração começa a interagir com o banco de dados em memória, tenta simular uma chamada para um serviço, ou realmente faz a chamada. E os testes de UI que vão envolver testar a parte visual da aplicação, né? E o que a gente percebe, né? O custo ele vai se elevando porque a complexidade de construir um teste de UI é muito maior do que o de um teste unitário. Mas a velocidade ela diminui no caminho inverso, né? Ou seja, testes unitários são mais rápidos, né? E trazem para a gente um feedback bacana sobre, tá ok, tá funcionando, enfim, pelo menos de uma parte do código, né? E aí eu gosto de pegar exatamente aquela figura da pirâmide, né? Para meio que fazer o comparativo, né? Na verdade, para fazer a associação, né? De que quando a gente está escrevendo testes, então a gente está falando sobre classes e métodos, né? Claro, elas vão estar dentro de pacotes, de módulos, mas aqui a gente pode já estar falando de uma quantidade maior de classes, né? Por quê? Porque um teste de integração, por exemplo, vai testar provavelmente N módulos, porque ele vai passar pela camada de banco de dados, pela camada da API e tudo mais. Os testes unitários estão ali entre as classes, os métodos mesmo. Então a gente está tentando ser bem focado, assim, de olhar, essa classe está fazendo aquele comportamento que eu estou esperando. E aí, né, assim, para falar mais um pouquinho aqui, assim, os benefícios, né, de escrever testes unitários, né? Tipo, facilitar, né, assim, detectar bugs tanto para o código novo quanto para o de regressão, como é o exemplo que a gente deu. Facilitar a refatoração e a manutenção do código, que é uma coisa que invariavelmente a gente vai precisar fazer, ou seja, vou refatorar algum módulo, alguma classe. Como é que eu tenho certeza de que ela está funcionando do mesmo jeito, né? Principalmente se talvez já não criaram uma classe de teste para ela. Primeiro, então, se eu for fazer esse trabalho, vou ter que criar uma classe de teste,
para simular o que ela está fazendo agora, e depois que eu refatorar, eu continuo executando o teste para ver se está acontecendo a mesma coisa. Pode ser usado como forma de documentar e entender o que se espera daquele software, e aí, por quê? Né? Assim, testes que são bem escritos, né, eles, na maioria das vezes, eles vão falar o que o sistema precisa fazer. Então, uma forma de também tentar fugir um pouco da documentação que talvez não esteja atualizada e tudo mais, é olhar para aquilo que foi testado, né? Quando foi testado, claro, né? Se foi testado, a gente consegue também ter uma visão interessante ali do funcional daquela aplicação. E são rápidos de baixo custo, né? Como a gente pode perceber ali pela pirâmide ali de testes, né? E aí entra o assunto, acho que mais interessante aí, né? Que senão a gente vai ficar falando só do conceito e tal, e vai ficar meio chato. Eu trouxe aqui exemplos com o JUnit 5, né? Claro, tem a versão 4 que mudou algumas coisinhas, né? Mas eu vou tentar ser bem simplista, tá, pessoal? Tipo, os exemplos também não são assim, nossa, coisa. Não tem nada difícil, né? Então, com certeza vocês vão pegar tranquilo aí a ideia. Eu vou trocar a tela aqui, só um instantinho. Consegue enxergar? Tranquilo? Show. Beleza. Tá, então vamos lá, né? Eu vou tentar fazer um roteirinho assim para ficar o mais simples possível, tá? O JUnit, né? Ele é uma ferramenta, é uma biblioteca, né, que foi construída já há alguns anos aí, que auxilia a construção de testes unitários, que segue ali os conceitos que a gente conversou um pouquinho, né? E daí, né, a gente tem que configurar o JUnit aqui no projeto. O que a gente tem que fazer, né? Basicamente, a gente vai criar uma dependência, né? Assim, aí estou falando do Maven, né? Claro que no Gradle muda um pouco, né? Mas depois a gente pode deixar até no repositório da comunidade aí algum exemplo, né? Com JUnit 5 em Gradle. A gente coloca a dependência, coloca o escopo aqui de teste, né? Depois a gente pode também ter um momento assim para falar do Maven, assim, para quem não tem muita familiaridade. Tem um site que a gente pega essa dependência aqui, que é o MVN Repository. Depois eu vou deixar linkado aí. E no JUnit 5 tem várias dependências, mas a correta de se puxar é esse JUnit Jupyter Engine. Por quê? Porque ele vai englobar todo o motor mesmo de testes para rodar, né, assim, os testes unitários a nível de aplicação. Eu criei um repositório, tá? Assim, tanto com aquele exemplo que eu até mostrei ali, quanto com algumas outras coisas bem simples. Não são coisas do mundo real, né? A ideia também até conversei já bastante com o pessoal aqui. Talvez a gente vá estendendo essa série para ir avançando assim nos conceitos de uma forma que fique fácil de todo mundo entender assim ao longo do tempo, né? E aí sim aprofundando. Então vocês vão ver que são exemplos que não são reais, mas que a gente vai falar, vai explicar exatamente o que significa assim em termos de uso da biblioteca. E esse repositório também vai para o GitHub lá da comunidade, então depois vocês podem utilizar lá. Daí eu fiz alguns exemplos, né, para a gente conseguir tipo olhar para esses exemplos e trazer um pouco de conceito, né? Fiz os pedidos aqui, fiz uma classe pessoa. Acho que vou começar para essa classe pessoa aqui, né? Já construí uma classe que tem ID, tem nome, tem uma data de nascimento, faz uma verificação para ver se essa pessoa é maior de idade. E tem uns gathers aqui, beleza, né? Aí, o que eu quero testar, né? O que a gente pode fazer de teste, né? Com o JUnit. Um ponto importante, pessoal. Toda vez que a gente vai construir os pacotinhos aqui de teste, né? Eles são meio que como se fossem espelhos
da parte main do Java, né? A gente tem sempre esse, esse conjunto de diretórios, né? Isso é importante fazer por quê? Porque as ferramentas que existem aí para verificar a cobertura de código, a porcentagem de cobertura de código que existe num projeto, elas sempre vão meio que olhar o espelho, assim, GitHub, pedidos, beleza. Então, tem que estar na pedidos, né? Tanto que, se a gente for pensar, na verdade só tem teste do serviço e estatísticas teste, né? Então, só desse carinha. Então, sempre tem esse cuidado, assim, na hora que vocês forem criando as classes, né? Posso estar sendo prolixo para algumas pessoas, porque eu tenho certeza que tem gente mais experiente, e isso é trivial, né? Mas estou tentando ser o mais didático possível. Aí, eu vou até refazer esses testes aqui para não ficar sem graça, né? Vamos fazer na V aqui. Aliás, vamos fazer um teste novo aqui, né? Todo teste em Java, né, usando JUnit, a gente tem que criar um método void, né, com um nome, né, um nome qualquer. Opa. E abre e fecha aspas, né? Aspas não, chaves. E aí a gente tem que usar a anotação teste, né? Bom, e aí já entra algumas coisas que vai variar de projeto para projeto, né? Você está na empresa, sempre o time escolhe uma forma de nomear esses métodos aqui. Tem empresas, tem pessoas, né? Tem times que vão colocar assim, ó, deve criar um objeto válido, né? Tem lugares que vão escrever assim, ó, quando criar pessoa com idade maior de 18 anos, deve validar corretamente. Tem nomes bem grandes, assim. É, claro, aí é uma forma de pensar, né? Tô pensando aqui bem por alto, a gente pode pensar em formas diferentes de escrever. Por exemplo, já vi também assim, ó, teste se é maior de idade. Vou pegar até o nome do método aqui para fazer igualzinho eu já vi em alguns lugares. Teste é maior de idade, né? Ou seja, a pessoa usa sempre esse teste ou testa, enfim. Aí vai variar, né, assim, em relação ao formato, mas é bom se atentar a como o time, como as pessoas geralmente trabalham, para não ficar muito despadronizado. E uma feature bacana que existe perdão, no JUnit é a de display name, que é essa aqui, ó. Você coloca isso aqui e aí você consegue, tipo, dar uma descrição até um pouco melhor, assim, né? Pode escrever assim, olha, valida se verificação de idade está correta. Aí, quando isso aqui testar, quando isso aqui rodar, vamos agora ver aqui, vocês vão perceber que vai funcionar, né? Ah, vamos fazer o teste, então, para até seguir aqui. Eu vou colocar uma new pessoa, um ID 1, vai ser eu aqui, né? Como eu sou bem novinho, eu vou nascer agora, né? né? Bem novinho. Ah, aí, a primeira coisa que a gente pode fazer é fazer uma verificação nessa variável que eu acabei de criar. Apesar de realmente ser totalmente trivial, né? A gente não vai usar dessa forma no dia a dia, mas tem o assert not null, que é meio que assim, olha, verifica se esse cara não é nulo, né? Então, a gente pode rodar aqui. Opa! E aí aqui era ID assim. E aí funciona. E aí vocês podem perceber que ao invés de ele pegar e colocar esse nome, né? O display name, ele colocou exatamente o cenário que eu falei aqui, né? E aí uma próxima verificação é se, né, eu tenho, né, assert true, né? Opa, assert false, né? Eu tenho certeza por estar iniciando aqui que a data é agora,
que eu não sou maior de 18 anos, né? Então eu vou fazer um acerto falso, né? Tenho certeza que é isso, né? Vamos ver se é verdade mesmo. É verdade, tá? Tá ok. Agora, isso pode mudar se eu colocar aqui uma data menos otimista, né? Mas que é a realidade. Vamos falar aqui que eu nasci, olha lá, no ano de 2000, ah, em 1º de janeiro, né? Deixa eu só puxar para cá a tela para não ficar tão ruim de ver. Beleza. Bom, aí com certeza vai ser diferente aqui, né? Ao invés de verdade, ao invés de ser falso, vai ser verdadeiro, né? Se eu rodar, eu consigo passar pelas duas condições, né, daquele método, né? Porque aqui pode ser tanto verdadeiro quanto falso, né? Claro que aqui eu não coloquei um if else, mas eu consigo testar as duas condições. Então, meu método está funcionando exatamente como eu esperava. Aí vem uma primeira questão que é muito comum também, gente, quando a gente está escrevendo teste, né? Ao invés de eu ficar chamando as sessions aqui, que dá um trabalhão, né? Eu pego essa classe aqui, coloco ela aqui e faço importação estática, que é puxar os membros da classe como se tipo, eles fizessem parte da minha construção da minha classe, né? E aí eu consigo, acerte same, eu vou usar, acerte not null, acerte true e acerte false, né? Aí o que eu posso fazer? Acerte false. Aí eu posso parar de escrever, né, a palavra inteira e só deixar assim, fica mais fácil de trabalhar. Outro teste que eu fiz aqui, né, é assim, olha, eu tenho essa classe aqui, pessoa, né, ID, nome, nascimento, beleza. Aí eu quero ter certeza de que ter certeza que é a mesma pessoa, né, porque assim, vocês concordam que, ó, vamos lá, eu vou fazer dois Williams aqui, William 2. Ó, o que eu quero testar? Eu quero testar que esse William, né, é igual a esse aqui. E aí, uma outra dúvida que pode surgir, que é importante para vocês ficarem ligados, assim. Eu demorei muito para aprender isso. Apesar de ser super trivial, né? O objeto esperado é o primeiro, né? E o segundo é aquilo que a gente está meio que comparando. Então, é meio que assim, ó. Verifica se esse cara é igual a esse, né? Assim, e é bem intuitivo, né? Se a gente for pensar. Aqui tanto faz a localização e geralmente tanto faz assim, mas conceitualmente para a biblioteca do JUnit a gente usa esse aqui como meio que espelho, né? Meio que assim, olha, esse cara aqui é o esperado. Então, esse aqui é meio que o resultado da comparação. Aí a gente viu até um errinho, né? Olha só. Mesmo eu passando os mesmos dados aqui para o William, mesmo eu passando os mesmos dados, não funcionou. Por que isso não funcionou? Alguém, aproveitando até para falar um pouco de conceito de Java, né? Alguém não sabe por quê? Boa, olha ali o Matheus, o Seven Gameplay também falou. Maravilha, é porque, na verdade, aqui não tem o equals, né? Então, eu preciso implementar um equals aqui para o meu caso, né? Eu não sei se está mostrando o pop-up aí, mas eu estou escolhendo aqui fazer um equals com base no ID, né? E eu acho que agora vai funcionar. Deixa eu ver aqui se vai funcionar lá. Não funcionou. Porque tipo aqui realmente ele compara se são objetos iguais. Então, se a gente fizesse assim, ó, voltar lá. Não, não aqui. Aqui.
Se a gente fizesse assim, ó, William 2 é igual ao William, eu acho que vai funcionar. E aqui a comparação é de objetos, de referência de objeto na memória. Beleza. Bom, dessa classe aqui eu acho que a gente conseguiu testar legal. Bom, o que mais a gente pode falar? Legal. Lembrei aqui de uma coisa. Eu tenho uma classe aqui que chama repositório. E aí ela finge ser um repositório, né? Ela não conecta com nada, nem nada, mas ela guarda aqui a referência de pessoas, né? Eu tenho uma classe pessoa aqui que é a que a gente estava acabando de usar, né? E aí meio que eu faço aqui um limpar, ó, limpar, né? Eu adiciono uma pessoa e eu busco todas as pessoas. Vou até melhorar esse método aqui, porque buscar todas pessoas, né? E adiciona pessoas, só para não fazer essa mistura de linguagens aqui, né? Beleza. Aí eu quero testar esse carinha aqui, né? Vamos testar ali esse pessoa repositório online, né? Online, desculpa. Pessoa repositório em PL. Beleza. Já tem aqui ela criada. Já até fiz um teste aqui, olha só. Pessoa repositório em PL teste. Aí eu criei uma referência da classe que eu quero testar. Perfeito? Beleza. E eu adicionei aqui, né, um método aqui para verificar se insere, né? Então, o que que eu fiz? Eu usei o adiciona pessoa, criei aqui a referência, né, a variável, né? Criei direto aqui na chamada do método e fiz um assert equals aqui, né? Busca todas as pessoas e vê se encontra um. Aqui eu usei certinho, né? Ó, eu espero que seja um esse resultado aqui. Como já está verdinho, vocês podem ver que acho que vai funcionar. Funcionou. Beleza. Só que agora tem uma coisa que entra, que é muito comum, principalmente quando envolve dados, né? E aí já mais até a nível de teste de integração, mas que é comum ser feito usando o JUnit, que é assim, beleza, eu queria testar uma outra coisa aqui, mas eu não gostaria que tivesse essa informação aqui, né? Então, o que que a gente pode fazer, né? A gente pode criar um método aqui, que chama void, configura repositório antes do teste. E aí, eu falo assim pro JUnit, ó, JUnit, seguinte, esse cara você roda antes de cada teste. Então, é um before it, né? Você fala, olha, toda vez antes de você rodar um teste, por favor, faça isso aqui, ó. Dá um limpar, né? Que aí, a gente pode até fazer mais um teste aqui, debugar para vocês verem na prática acontecendo, né? Vamos pensar assim, qual outra coisa que a gente pode testar aqui, né? Podemos testar. Vamos testar o. Buscar todas as pessoas. Vamos tentar ver se esse busca por ID está funcionando, né? Então, eu vou criar o mesmo. Vamos criar primeiro o nome do método aqui, né? Quando inserir pessoa, deve ser encontrado pela busca ID. Beleza. Aí eu crio esse carinha aqui fora, aqui, ó. Eu criei ele fora. Beleza. E adicionei. Aí o que que eu vou fazer, né? Eu quero encontrar ele, né? Então eu vou chamar aqui o busca por ID. Busca pelo ID 1. Vou passar o ID 1 direto. Aliás, vou passar aqui will.getID. Beleza. E aí ele devolve optional, né? Então o que eu posso fazer, né? Até vou melhorar um pouquinho isso aqui. Vamos dar um var aqui. Opa, não deu certo. Beleza, vamos então, pessoal. Pronto, achei aqui, ó. Aí vou dar um nome um pouco melhorzinho aqui, sei lá.
É só a optional, né? Aí o que eu quero verificar? Será que vai retornar? Se retornar, vai estar presente alguma informação dentro desse optional, né? Então eu posso dar um assert true aqui, né? E falar, olha, beleza, tá presente, né? Vamos ver se vai estar. Se tiver, porque funcionou. Funcionou. Aí, olha só, né? Eu acabei não parando aqui no before it, eu vou colocar para vocês verem, né, aqui. Vou colocar aqui um breakpoint aqui e outro aqui. Beleza. Aí ele vai rodar. Antes dele rodar qualquer teste, ele já passou aqui no repositório e limpou, né? Tudo bem que aqui tanto faz, não precisava, né? Aí ele rodou primeiro. O primeiro teste que ele rodou foi esse Quandessery, né? Engraçado que ele acabou não escolhendo por aqui. Vocês vão entender isso um pouco adiante aqui. Tem um esquema de ordenar aqui no JUnit. Aí beleza, ele rodou. Olha só, eu acabei não chamando a classe toda, né? Por isso. Perdão. Vamos debugar. Beleza. Passou para eu limpar. Chamou primeiro essa classe, na verdade. Chamou limpar de novo. Ou seja, ele sempre meio que ajusta o estado daquele atributo, né? Daquilo que eu quero fazer para, né, tipo, resetar o teste. Isso até para, tipo, que o cenário seja mais real e que, tipo, não tenha ficado alguma coisa errada, né? Sei lá, depois vai que você usa a mesma informação, aí, tipo, ia até colidir, né? Porque se fosse num cenário mais real, né, até talvez não ia funcionar, porque esse ID aqui tá igual, né? Então, enfim, não poderia, né, assim, talvez, né? Outro ponto que a gente pode fazer diferente é after each, né? Então, depois de cada teste eu faço. Aí a lógica é inversa, né? Ele, ao invés de chamar antes, ele chama depois, né? Ele primeiro faz o teste e depois limpa, né? É a mesma coisa. Tem o after all e o before all, que aí você faz antes de tudo ou depois de tudo, né? Então, meio que, geralmente, isso aqui é usado, né? Principalmente, por exemplo, sei lá, o after all, né? Vou deixar before each aqui. Opa, vou deixar before each aqui, vou criar aqui. Vamos pensar que tivesse a conexão, né? Tivesse a conexão com o banco, né? Aí ele desliga conexão banco, né? Beleza. Aí desligou. Beleza. Então, toda vez que termina tudo aqui, eu mando desligar. Fala, olha, a hora que terminar tudo, after all, né, você vai desligar conexão com banco de dados. Beleza? E aí, repositório, desligar conexão com o banco, né? Hum, beleza. Aí tem um ponto que esse after all aqui, ele tem que ser estático, né? E aí muda um pouco a configuração. Que mais, pessoal? Mas vamos até rodar aqui só para vocês verem também executando. Beleza. Aqui voltou a ser antes, né? Aí ele limpa, faz o último e depois executa after all aqui. Beleza. Um último cenário que eu queria mostrar, e aí eu vou construir junto com vocês aqui que não deu tempo, é assim, vamos pensar que eu tenho uma conta, né? E essa conta, ela começa com um saldo e um número de conta, né? Vamos pensar que algum algoritmo lá gerou esse número, né? Então, eu quero retornar essas duas informações. E aí, a primeira regra de negócio que falaram foi assim, olha, quando a conta for criada, ela não pode, assim, obrigatoriamente tem que ter uma operação de depósito lá, tipo, o saldo não pode ser zero, ele tem que começar já, tipo, colocando uma graninha ali na conta, né? Então, o que a gente pode fazer lá no consultor mesmo? A gente pode,
Se o saldo for menor ou igual a zero, né? Eu vou lançar uma exceção aqui, né? Vou dar um throw, new, ilegal, argumente é 7. Eu falo, olha, conta deve depositar algum valor. Beleza. Aí a gente vamos testar essa regra, né? Beleza. Vou pegar aqui nos meus pacotes e vou criar aqui o conta teste, né? É a primeira validação que a gente pode fazer, né? @teste. Verifica se conta é criada corretamente. Beleza, conta. Aí vamos lá, né? Vou colocar aqui a conta é 1, 2, 3, 4, 5, dígito 6, né? E que e o cara colocou lá de saldo 0, né? Aí como que eu faço para o JUnit olhar se... Porque esse cenário aqui, né? A gente pode pensar assim, cara, não tem como eu testar isso, né? Porque como que eu vou testar uma coisa que vai dar erro, né? Mas o JUnit também trabalha com exceções. Tem um assert throws aqui. Assert throws. E aí ele usa lambda, né? Ele usa lambda para meio que fazer assim, ó, olha. Ele pega aqui, ó, illegal argument exception, e fala assim, olha, se eu não me engano é assim, tá? New, peraí. Eu vou passar essa construção para cá, direto. Deixa eu falar uma coisa aqui. É isso mesmo. Beleza. Aí, tipo, eu apago essa linha de cá. Aí, o que o Unity tá fazendo aqui, né? Cara, a hora que você chamar desse jeito aqui, vai ter esse problema aqui, tá? Aí ele, beleza. Vou testar, então. Opa, eu usei Axis, né? E é argument. Beleza. Agora vai. Agora foi. Eu sei que tem um jeito até de olhar o nome da mensagem. Eu não lembro agora de cabeça. Tenho que pesquisar ali para falar. Outros pontos, pessoal. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu deixei de falar para vocês. O principal é isso, tá? Outra coisa que a gente pode fazer. Às vezes teve um problema, ou tem um problema, ou você não terminou de construir seu teste, né? Você precisa comentar ele? Não necessariamente. Você pode usar isso aqui, ó, disable. Aí você coloca aqui, ó. Não terminei de criar o teste. Ou seja, você desabilita o teste sem necessariamente comentar e tal. Para você até, tipo, ver nos relatórios que algumas ferramentas geram, para você ver que esse teste foi pulado, né? Quando a gente rodar aqui, vai ficar diferente de verdinho aqui, ó. Olha, ele ignorou, não. Ele não... Tem até a mensagem, ó, não terminei de criar o teste. Bom, eu acho que de exemplos era isso, pessoal. Depois, como eu comentei, eu vou aprofundar um pouco em umas próximas oportunidades para a gente falar do JUnit e com o que ele integra, desculpa. Com o que ele faz integração, né? Ele faz integração com Spring. A gente consegue utilizar ele junto com o Mockito para trabalhar o conceito de mogs ali quando a gente não consegue replicar totalmente o comportamento de uma classe. E daí a gente consegue talvez também entrar assim, em alguns outros pontos que aqui não ficou tão. Pode não ter ficado tão claro. Eu vou passar aqui agora, voltar para a apresentação, a gente fechar e entrar para as dúvidas. Apareceu. Boa. Bom,
Aí eu deixei algumas referências, vou até copiar e colar isso aqui direto aqui no chat aqui, tá? Aquele código ali eu vou disponibilizar. Algumas coisas eu vou fazer, outras eu vou deixar para a galera até aproveitar para tentar fazer assim do zero os exemplos, né? Tudo que a gente conversou aqui a nível de código. Ah, deixei algumas referências para falar, para vocês terem um pouco de conhecimento sobre pirâmide de teste, que é bem importante. É uma coisa que é muito perguntada assim em entrevistas. O site do Baldwin aqui, que ele tem uma maneira muito fenomenal assim de dar o exemplo muito fácil e a gente conseguir entender assim, de forma bem tranquila, bem fácil. Esse artigo aqui da The Zone que fala sobre as diversas formas de você fazer escolher a forma de nomear os testes, né? Porque isso é bem importante, uma padronização. E também um outro artigo aqui do Baldwin que ele fala um pouco assim das melhores práticas usando o JUnit. Isso pode ajudar também pra caramba. Beleza? Era isso. Deixa eu fechar aqui a tela e até aproveitar para deixar a palavra aberta aí para dúvidas, tanto pelo chat, dúvidas aí via microfone também. Fica à vontade, viu, pessoal? Tem algum ponto que vocês queiram perguntar? Tem alguma coisa que, não entendi muito bem isso e tal? Boa, well, você falou aí bem, né? Eu acabei não falando sobre para ter mais teste, né? Que é uma forma de a gente construir o teste ali, tipo, passamos nos parâmetros direto, né? Você coloca ali a anotação e ele já diz o que ele vai passar para um método. Oi, Letícia, tô vendo aqui sua dúvida. Opa, acabei fludando aqui um pouco o chat. Eu preciso criar um teste de sucesso e outro não? Na verdade, assim, dá para testar muita coisa a nível de JUnit, assim, se você for pegar, assim, todos os cenários que pode acontecer um método, né, principalmente dependendo da complexidade dele, você vai ter muito caso ali para testar. O importante sempre é meio que assim, olha, o que que eu espero estar acontecendo? E aí sim, com certeza pode ter um exception que vai ser gerado ali, alguma coisa assim, e aí com certeza vale validar, vale fazer a verificação, né? Claro, isso é sempre super simples em Java? Não acho, porque principalmente quando entra para integração com o Spring, principalmente, por exemplo, o Spring Data ali, que é o Spring que envolve conexão com o banco de dados, isso pode não ficar tão simples, porque ali pode ter algumas exceções que você não saiba que vai acontecer ou não. Vai depender um pouco do contexto, assim, mas eu diria que é importante, desde que seja algo que também não vá dar um esforço, assim, uma coisa que seja super difícil. Boa. É, não sei se te respondi, Letícia, pode complementar aí se tiver ficado tão claro, trazer algum cenário. Algum livro para se orientar para padrões ou boas práticas? Ah, olha, de testes, eu diria que eu não li assim um livro. Eu sei que o livro de TDD, né, aquele o clássico, ele é muito bom.
mas eu acho que o TDD ele é um passo à frente do que a gente está falando aqui. Apesar de ser bem algo muito importante, eu acho que para todo mundo. Diria que ele talvez seja uma referência que eu tenho, assim, sabe? Boa, Letícia. É outro ponto que você trouxe aí. Qual que é o limiar, né? Qual que é a diferença entre o teste unitário e o teste de integração, né? Muitas das vezes, o teste de integração ele vai envolver a conexão com o mundo externo. A maioria das vezes, por exemplo, eu tenho um cache, né? Então, como é que eu vou fazer para testar o cache sem necessariamente que esse cache seja um servidor, assim, alguma coisa. Daí entra muitas coisas que, ah, assim, a gente pode aprofundar ao longo do tempo, que é assim, o que a gente consegue usar, né? Tem como usar o Arimoc, que ele sobe no servidor na hora que está testando e ele simula as chamadas que você está fazendo e te responde. Você pode usar H2 para banco relacional, Embedded Mongo para banco não relacional Mongo, né? Tem várias outras ferramentas que a gente consegue, tipo, simular essas infraestruturas e aí a gente está indo para uma linha de teste de integração, né? Que é o... E é bom esse ponto que você trouxe, porque essa palavra, ela confunde muita gente, porque em algumas empresas, teste de integração é juntar um monte de pessoas e times diferentes e rodar a aplicação para validar de uma ponta para outra. Só que em nível de desenvolvimento de código, teste de integração é um teste que você faz dentro do projeto lá e que se comunica com camadas, né? Assim, e aí essas camadas geralmente envolvem uma API, um banco de dados, alguma coisa. Assim, teste de integração é um assunto bem maior, mas é muito bacana. Eu vejo um valor muito grande assim para no dia de hoje. Eu acho que hoje eu vejo que esse teste unitário é muito importante. E o próximo passo, realmente assim, a gente precisa dominar legal assim, teste de integração também. Ahn, Boa. O El comentou aqui sobre o coverage, né? Eu até queria ter configurado pelo menos o Jacopo para mostrar para vocês. Talvez é um próximo passo, que aí vai um pouco para a linha de qualidade de software, né? Mas é bem bacana de ver que a gente consegue configurar no Java uma outra biblioteca que gera um reporte do que você está testando e o que você não está testando. E aí você consegue ver claramente, ó, esse pacote aqui de classe service não tem teste. Já essa aqui tem bastante teste, tem uma porcentagem legal. E aí você consegue até ver que classe que está passando os testes e outra não. O IntelliJ em si também tem essa ferramenta, né? O pessoal geralmente configura em âmbito profissional assim, nos projetos, porque faz integração com o Sonar, né? E aí entra o Sonar para fazer uma análise mais do código, né? Enfim. Boa. Ó, o Drezinho perguntou aqui, né? Uma dúvida não muito a ver com o tema, mas por qual razão é bom desconectar o banco de dados com a aplicação rodando? Pergunto por causa da função que estava fazendo ali da desconexão com o banco. É porque assim, ah, ali era praticamente um teste de integração, né? Porque a gente já estava conectando com uma ferramenta externa. Vamos pensar que você está executando ali você está usando o H2, né? Você fez um projeto com MySQL e, né, assim, para testar o banco de dados, você não está usando o banco de dados real, o servidor. Você está usando um banco em memória. Aí, o que que geralmente é feito, né? Você sobe um servidor que você conecta via URL e consegue mandar os comandos SQL para lá. Se você debugar, você consegue até ver as tabelas sendo criadas, os dados. Aí, geralmente é uma boa prática fazer isso, porque, em teoria, pode sobrar um processo na máquina que está rodando aquele servidor. Aí, o que que acontece se você não desconectar?
Se você testar de novo, vai aparecer que o endereço já está em uso, porque você não desconectou. Aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Você vai ter que entrar no terminal, tentar ali achar o processo e matar ele meio que na paulada, assim, né? Tipo, usando um key ou alguma coisa assim na máquina. É bem para esse lado. Essas ferramentas que envolvem teste de integração, geralmente elas acabam subindo um processo ali paralelo àquele teste, né? Para realmente fazer aquele trabalho, né? Tipo, ele sobe no servidor real mesmo, que roda ali durante aquele teste. Mais algum ponto, galera? Opa! Ó, e com relação a testar métodos que podem chamar um método privado durante a execução? Bom, esses cenários, em teoria, você deve, você precisa conseguir testar os métodos públicos, vamos dizer assim, né? O- claro que o privado vai ter um comportamento ali, né? Ele pode, sei lá, estar fazendo alguma coisa que fica escondido, assim, a nível de classe, né? Mas tem, assim, eu até achava estranho, né? Quando eu tava iniciando, assim, na carreira e ficava, cara, eu vou descomentar, eu vou mudar esse método para público e vou testar ele, né? Só que, na verdade, assim, a ideia é que aquilo que está exposto na sua aplicação e, no caso, na sua classe, que você precisa testar. Pode ser que exista um if-else lá dentro daquele método privado que aí você, em teoria, vai ter que testar duas condições? Sim. Aí você chama de formas que você consiga passar por esses dois cenários, vamos dizer assim, né? E claro, é sempre bom, pessoal, tipo, isso é uma coisa que eu acabei não falando aqui e é interessante e é importante. Métodos como métodos gather, né, que gather e setter, que não tem nenhum tipo de lógica, não faz sentido nenhum testar. A gente testa aquilo que realmente a gente sabe que precisa testar, né? E eu digo isso porque às vezes pode acontecer, né, de um cenário ou de outro, de o sonar lá tá tá reclamando, né, que tem pouca cobertura e tal. Tudo bem, ele pode estar reclamando assim, mas não faz sentido a gente fazer um teste de métodos de acesso, né? Tipo, que é muito simples, né? Então, só voltando aí um pouco aí na pergunta, realmente, assim, privado, em teoria, você deve conseguir te fazer o teste de onde ele está chamando, né? E não necessariamente assim, vou forçar. Tem algumas formas de fazer isso, mas dá um trabalho e, assim, nem sempre vale a pena, né? Claro, é um pouco contextual também. Oi, Letícia. Ah, bom, esse ponto que você trouxe é bem importante, né? Assim, se a gente fosse pensar do ponto de vista de camadas e do funcional, o principal para testar é o service, né? Que o service provavelmente vai ter bastante regras. Se a gente fosse escolher assim entre testar controller e o service, parece que realmente o service faz mais sentido. Eu penso na seguinte abordagem, principalmente para aplicação que usa Spring, por exemplo, Spring MVC, né, que vai ter os pacotinhos, né? Repository, model, service, controller. Se faltar tempo para testar alguma coisa, que deixe testar o controller, porque é muito provável que você vai
pelo menos fazer algum tipo de introspecção, subir a aplicação e vai rodar ali alguma coisa com alguma ferramenta, você vai perceber se está funcionando ou não. O CFC, a gente sabe que geralmente tem bastante regra, né? E as classes de modelo que envolvem ali quase um mapeamento, né, com o banco, mas que pode ter alguma funcionalidade também, é importante. Essas são, a gente poderia aqui, a nível de camadas, ser mais importante que as outras camadas. Mas assim, na maioria das empresas, o pessoal usa muito a abordagem assim, vamos, qual que geralmente é a lógica, né? O pessoal olha para a pirâmide de testes ali e pensa, vou testar primeiro. Primeiro eu vou fazer teste unitário, depois a gente tenta fazer algum teste de integração, porque aí a gente consegue tanto ver o comportamento só das classes, quanto o comportamento de uma forma um pouco mais funcional, porque aí você vai simular uma chamada HTTP, enfim. Aí é sempre bom, né, assim, tentar mesclar um pouco, né, das duas abordagens. E sobre testar método que retorna void, só preciso verificar se passou pelo método. No Mockito, existe uma feature lá, que ele meio que é como se fosse um watcher lá, ele fica escutando o que acontece no método, e aí ele consegue descobrir que passou, né? Depois, numa próxima oportunidade que a gente venha a aprofundar assim, a nível de Mockito, a gente pode falar sobre assim. Mas se não me engano, é Verify, é Mockito, alguma coisa é Verify, e aí você consegue até passar quantas vezes você quer que aquele método tenha sido. Aí, ó. O El sabe. Boa. É uma coisa assim. Boa, boa. Show de bola. Galera, só agradecer aí, obrigado pela presença aí, espero que possa ter ajudado vocês. Canal sempre aberto aqui na comunidade para tirar dúvidas. Em algum momento aí também a gente pode fazer uma conversa um pouco mais aberta, tá? Tipo, sem ser mentoria, né? Tipo, uma sala de estudos, alguma coisa assim. Enfim, e assim que eu vou organizar o material, a gente vê uma próxima data aí para falar de Mockito, a gente aprofundar um pouco no assunto, né, de testes que é bem. Hoje é praticamente fundamental realmente conhecer a respeito. Vou deixar aqui de novo o link que o pessoal perguntou aqui do LinkedIn. Não deixe de acessar também ali o LinkedIn da comunidade, galera, e até a próxima. Beleza? Valeu aí. Valeu, pessoal. Boa noite a todos aí pela participação.